Ela estava sorrindo no tribunal, conversando com o advogado, relaxada, com a postura de quem está absolutamente certa de que o homem ao lado vai resolver tudo, que ele tem as palavras certas, os argumentos certos, e que no final ela vai sair por aquela porta e voltar para a vida que havia planejado. Essa confiança tinha uma razão específica. Jennifer Gledhill acreditava que a pessoa mais importante para o caso estava do seu lado, não o advogado, o amante. O homem com quem ela havia começado um relacionamento meses antes. O homem que ela havia escolhido para substituir o marido. O homem a quem ela havia contado tudo, absolutamente tudo, numa madrugada de setembro, acreditando que ele ficaria aliviado com o que ouviria. Ela estava errada, porque o amante não ficou aliviado, ficou apavorado. E um homem apavorado com o que acabou de ouvir faz uma coisa muito específica. Ele gravou a próxima conversa que teve com Jennifer, depois foi até a polícia e entregou tudo. As gravações, as mensagens, a confissão completa. E foi exatamente esse material, a voz de Jennifer, as palavras de Jennifer, a frieza com que ela descrevia o que havia feito, que a promotoria apresentaria ao tribunal enquanto ela ainda sorria para o advogado. Matthew Johnson is not missing. Matthew Johnson was murdered by the defendant. Gledhill referred to Johnson in the past tense. He wasn't Matt anymore. And what's key from that recording is at this point, Matt hadn't been reported missing. O que você está prestes a ouvir é verificado por registros judiciais, gravações de investigação, dados de GPS, análise de DNA e depoimentos ao tribunal. É a história de um casamento que desmoronou, de um homem que percebeu o perigo e tentou se proteger, e de como a mulher que acreditava ter planejado tudo perfeitamente foi destruída pela única pessoa em quem havia confiado completamente. Bem-vindo ao Sentença Final. Me faz um favor antes de a gente continuar. Escreve aqui nos comentários o seu nome e a cidade onde você está nos assistindo agora. Essa comunidade cresce toda semana e adoro saber quem está do outro lado. Se você ainda não é inscrito, aperta o botão agora. Toda semana tem um caso novo aqui e você não vai querer perder. Agora vamos ao começo. Porque para entender o que aconteceu naquela manhã de setembro de 2024, você precisa conhecer os dois lados dessa história. O homem que morreu, a mulher que sorriu no tribunal, e o homem no meio que sem querer se tornou a peça mais importante de todo o caso. Matthew Johnson tinha 51 anos quando desapareceu. Não desapareceu da forma que pessoas desaparecem quando decidem recomeçar em outro lugar sem avisar ninguém, deixando o passado para trás. Matthew era o tipo de homem que não some, não da família, não do serviço, não dos amigos. Ele era membro da 19ª Unidade de Forças Especiais da Guarda Nacional de Utah, um boina verde que havia servido ao país por mais de uma década, com uma reputação construída ao longo de anos de confiança mútua. No mundo militar, reputação é tudo, e a de Matthew era impecável. Seus colegas o descreviam de formas que soavam quase idênticas, independente de quem estava falando. Brilhante, confiável, o tipo de pessoa que você procurava quando precisava de respostas, e não havia margem para erro. John Hash, companheiro de farda que havia servido com Matthew por 12 anos, disse que os amigos militares de Matthew se mobilizaram espontaneamente para organizar buscas voluntárias depois que ele desapareceu, sem que ninguém pedisse, sem que ninguém coordenasse. Simplesmente porque esse era o tipo de homem que Matthew era. O tipo que as pessoas buscam mesmo quando não existe mais esperança real de encontrá-lo vivo. Matthew morava com a esposa Jennifer Gledhill e os 3 filhos do casal em Cottonwood Heights, Utah, uma casa de $1 milhão num bairro tranquilo, em frente a montanhas que ficavam cobertas de neve no inverno e verdes no verão. Do lado de fora, a imagem de uma família que havia construído algo sólido ao longo dos anos, um marido que servia ao país, uma esposa que administrava a casa e criava os filhos, crianças com 11, 7 e 5 anos que cresciam numa das regiões mais seguras e prósperas do estado. Por dentro, o casamento havia começado a rachar de uma forma que os dois lados da história descrevem de formas completamente diferentes. E essa diferença de versões, como você vai ver, diz muito sobre quem Jennifer Gledhill realmente era. Amigos de Matthew a descreviam como tranquila, doméstica, o tipo de esposa de militar que administrava a rotina enquanto o marido cumpria obrigações de serviço. Ela havia construído essa imagem ao longo de anos, com cuidado, com consistência,
com a atenção de quem sabe que a imagem importa tanto quanto a realidade, às vezes mais. Jennifer Gladhill tinha 42 anos. Era formada, articulada, capaz de navegar situações sociais com uma facilidade que as pessoas ao redor notavam e admiravam. Ninguém entre os conhecidos do casal imaginava que havia algo errado dentro daquela casa de $1 milhão. Ninguém via as rachaduras. A primeira rachadura que veio a público foi em julho de 2024, quando o casal começou a discutir divórcio formalmente. A deterioração havia sido gradual, anos de tensão acumulada, que chegou a um ponto onde nenhum dos dois conseguia mais fingir que estava funcionando. O que os registros não mostram, mas os amigos de Matthew confirmam, é que ele havia mudado nos meses finais, ficado mais quieto, mais pesado, com um cansaço que ia além do serviço militar. Em agosto de 2024, Jennifer tomou uma atitude que definiria a trajetória do caso de uma forma que ela não havia calculado. Ela entrou com um pedido de ordem protetiva contra Matthew. Alegou que precisava de proteção do marido, que havia situações que justificavam a medida, submeteu vídeos como evidência, submeteu capturas de tela de mensagens. O comissário do tribunal, Russell Minus, examinou tudo com atenção e chegou a uma conclusão que é, em retrospecto, uma das peças mais reveladoras de todo o processo. Os vídeos que Jennifer havia submetido como prova de abuso mostravam, segundo o comissário, uma mulher destemida e igualmente confrontacional. As mensagens de texto que ela havia enviado a Matthew ao longo dos meses eram, nas palavras do comissário, repetidamente humilhantes e degradantes, quando não eram abertamente tentativas de provocá-lo a uma resposta violenta. Em 16 de setembro de 2024, a ordem protetiva foi encerrada. O pedido foi negado. E o comissário escreveu algo que se tornaria, com o tempo, uma das frases mais perturbadoras de todo o processo. Uma frase que soa como profecia quando lida com o conhecimento do que aconteceu dias depois. O comportamento das partes é representativo de um casamento altamente disfuncional. Claramente sugere que um pedido de divórcio deveria ter sido apresentado muito antes do estado atual das coisas. O que o comissário não sabia, o que ninguém sabia naquele momento, é que Jennifer havia tomado uma decisão que tornaria o divórcio completamente desnecessário. 5 dias depois dessa decisão judicial, Matthew Johnson desapareceria. Mas antes de chegar àquela manhã de setembro, há um personagem que você precisa conhecer com cuidado, porque ele é, ao mesmo tempo, a razão pela qual Jennifer achou que tudo estava sob controle e a razão pela qual tudo desmoronou. Os dois haviam se encontrado pelos filhos, que tinham alguma conexão escola, esporte, a rotina de pais em bairros próximos que eventualmente cruzam. O relacionamento entre Jennifer e esse homem havia começado em julho de 2024, aproximadamente no mesmo período em que as conversas sobre divórcio ganharam intensidade dentro do casamento. Não era um caso de anos de construção silenciosa, era recente, intenso. E Jennifer havia claramente construído em sua cabeça uma imagem de futuro, onde esse homem era parte central, onde a vida após Matthew tinha forma, endereço e rosto. Ela havia feito algo, em 19 de setembro de 2024, que os promotores mais tarde apresentariam ao tribunal como parte de uma sequência calculada. 2 dias antes do momento em que Matthew desapareceria, Jennifer mostrou algo ao amante. Uma pistola Glock 19X, carregada, guardada em casa. Na época, ele provavelmente não deu importância. Famílias militares possuem armas. Uma mulher mostrando uma pistola ao namorado não é, por si só, um alarme. Mas quando os investigadores reconstruíram a linha do tempo depois, esse detalhe, a pistola mostrada 2 dias antes, ganhou um peso que não havia no momento em que aconteceu, porque essa pistola desapareceria junto com Matthew Johnson. Na noite de 20 de setembro de 2024, algo mudou dentro daquela casa de Cottonwood Heights. Matthew havia descoberto a verdade sobre a esposa. Testemunhas relataram ter ouvido uma discussão intensa vinda da propriedade naquela noite. Anos de problemas matrimoniais, de tensão acumulada, de um casamento que havia desmoronado em câmera lenta, tudo isso explodiu na superfície num único confronto quando Matthew soube do caso. O que aconteceu depois aconteceu nas primeiras horas da manhã de 21 de setembro, enquanto o marido dormia. Não vou contar agora o que Jennifer fez naquela madrugada, porque para entender o peso do que ela fez,
E o peso do que ela disse sobre o que fez, você precisa ouvir nas palavras dela. E essas palavras virão no momento certo dessa história. O que posso dizer é que Matthew Johnson não acordou naquela manhã, e que Jennifer Gladhill passou as horas seguintes fazendo coisas que só fazem sentido para alguém que tem algo muito específico a esconder. Ela desligou o celular por 2 horas e meia durante uma viagem ao norte. Os dados de GPS mostram o ponto exato onde o sinal foi interrompido e onde foi retomado o suficiente para os investigadores estimarem que ela havia percorrido centenas de quilômetros dentro desse intervalo de silêncio. Suficiente para chegar à fronteira com o Idaho ou até as imensas salinas de Bonneville, onde o horizonte some e a terra se torna difícil de ler. Ela voltou para casa. E quando voltou, havia um problema que precisava resolver antes que qualquer pessoa viesse até lá. O quarto do casal contava uma história que ela não podia deixar permanecer visível. Ela usou água sanitária nas paredes, usou produtos de limpeza no carpete, enrolou o colchão antigo com almofadas e um tapete da própria casa e descartou tudo numa área ao norte no mesmo trajeto que havia feito antes. Em 24 de setembro, 3 dias depois de Matthew desaparecer, ela encomendou um colchão novo pelo celular. 2 dias depois, o colchão foi entregue e colocado sobre a cama do casal. Em 28 de setembro, Jennifer ligou para a polícia. Disse que Matthew havia saído em 20 de setembro, que havia dito que ficaria uma semana fora, que havia pedido que não o chamassem. A Guarda Nacional já estava procurando por Matthew desde 23 de setembro, quando ele não apareceu para o serviço pela primeira vez em toda a carreira. Soldados que conheciam Matthew há mais de uma década sabiam que aquilo não era normal, que ele nunca havia faltado sem avisar, que alguma coisa estava completamente errada. Kevin Thompson, amigo de longa data e ex-soldado da guarda, disse que Matthew havia concluído nas últimas semanas que o divórcio precisava acontecer e que era a hora de seguir em frente, que ele havia se afastado fisicamente da casa, que nas últimas semanas de vida, Matthew estava dormindo numa instalação da Guarda Nacional, não em casa porque sentia que não era seguro voltar. Esse detalhe é importante. Matthew havia percebido o perigo, havia tomado uma distância física, havia dito a amigos próximos o que planejava fazer, e então voltou para casa numa noite de setembro. Mas vamos agora para o momento que mudou tudo, para a noite em que Jennifer cometeu o erro que nenhuma quantidade de limpeza, nenhum colchão novo, nenhum dado de GPS apagado poderia desfazer. Em 22 de setembro de 2024, um dia após o desaparecimento de Matthew, Jennifer foi até a casa do amante. Era tarde da noite. Ela tinha hematomas visíveis nos braços e nas mãos. Quando ele perguntou o que havia acontecido, ela explicou. Disse que eram marcas de escavar a terra, e então contou o que havia feito, cada detalhe, a sequência de eventos, o que havia usado, o que havia feito com Matthew, para onde havia ido, como havia voltado, como havia limpado, o que havia descartado e onde. Contou com uma calma que o amante descreveria depois como perturbadora. Não havia colapso, não havia arrependimento visível. Havia a narrativa de alguém que havia executado um plano e estava fazendo um relatório dos resultados. E havia uma expectativa implícita em tudo aquilo. Jennifer havia ido até ali acreditando que essa notícia seria recebida de uma forma específica, que o obstáculo havia sido removido, que agora os dois podiam seguir em frente. O amante ficou apavorado, não ficou aliviado, não ficou grato. Ficou com a compreensão súbita e visceral de que estava sentado na mesma sala que uma pessoa que havia feito o que Jennifer havia descrito e que havia descrito com aquela calma. Nos dias seguintes, ele tomou uma decisão. Gravou a próxima conversa telefônica que teve com Jennifer, e o que foi capturado nessa gravação é o tipo de evidência que transforma um caso, não porque seja dramático no sentido cinematográfico, mas porque é a voz da própria ré, sem filtro, sem advogado ao lado, sem a consciência de que cada palavra estava sendo arquivada para ser lida em voz alta num tribunal meses depois. Na ligação gravada, Jennifer pediu ao amante que não a enxergasse como um monstro. Pediu que ele se lembrasse de quem ela era antes de ter aberto a boca. Disse que o fato de ele ter ficado com medo dela havia partido seu coração. O amante, ainda gravando, disse que estava assustado com o que ela havia lhe contado. E então perguntou, enquadrando como hipotético, se os papéis fossem invertidos e ele tivesse feito algo a alguém e contado para ela, ela ficaria chocada e assustada?
A resposta de Jennifer foi gravada com clareza total. Não, não se a pessoa merecesse. Sempre preguei que era como a rainha de copas nas minhas vidas passadas porque sou do tipo, cortem-lhes a cabeça. Se pudéssemos reunir a escória da terra numa ilha, ou simplesmente matar a todos, eu colocaria esse país de volta nos eixos. E então disse sobre Matthew, ele não era uma pessoa, ele não era mais o Matt. Pense nessa frase por um momento. Ele não era mais o Matt. Essa conversa aconteceu antes de Matthew ser oficialmente reportado como desaparecido. Jennifer falava sobre o marido no passado, com a voz de quem havia encerrado um capítulo e estava pronta para o próximo. Com a voz de quem havia desumanizado o outro ao ponto em que a morte dele não carregava peso moral. Em 2 de outubro de 2024, o amante entrou em contato com a polícia. Entregou as gravações, entregou as capturas de tela das mensagens, contou tudo que Jennifer havia confessado na madrugada em que apareceu com hematomas nos braços. Os investigadores foram à casa de Cottonwood Heights com um mandado de busca. O que encontraram contava uma história muito diferente da que Jennifer havia apresentado à polícia. No quarto do casal havia um colchão novo. O quarto cheirava a água sanitária. Havia marcas brancas e frescas de limpeza na parede atrás da cama. E quando os técnicos puxaram o carpete embaixo da cama, encontraram uma mancha grande e escura que havia penetrado fundo nas fibras. Cortaram um pedaço do carpete. Mandaram para análise. Era sangue humano. DNA confirmou. Era de Matthew Johnson. A localização da mancha era exatamente onde a cabeça de Matthew estaria se ele estivesse deitado do lado que dormia habitualmente, confirmado por um vídeo do casal num momento de discussão gravado dias antes do desaparecimento, que mostrava a disposição dos dois na cama. Sangue também foi encontrado nas ripas de madeira que sustentavam o colchão. A análise de luminol confirmou presença humana em outras áreas do quarto que haviam sido limpas com água sanitária. Então, os investigadores encontraram algo que Jennifer havia descartado ou achado que havia descartado: o container de teto. Um porta-bagagens que ficava na minivan da família. Jennifer havia usado esse container para transportar algo pesado daquela casa. Os vizinhos confirmaram que haviam visto o container na propriedade antes dos eventos de setembro. Depois, ele sumiu. Os investigadores localizaram o container no condado de Davis, flutuando num pântano, após uma tempestade. A tempestade havia desentocado o objeto de onde havia sido ocultado e o trouxe de volta à superfície. Dentro do container, sangue. DNA confirmou que era de Matthew Johnson. Jennifer havia tirado uma foto do container antes dos eventos de setembro. A imagem estava no celular dela, com data, mostrando o mesmo design, o mesmo logo. A promotora colocou a foto do celular ao lado das fotos do container encontrado e pediu ao tribunal que observasse. Era o mesmo objeto. Os dados de GPS do celular de Jennifer traçavam uma linha do crime até a disposição das evidências com uma precisão que não deixava espaço interpretativo. A linha mostrava onde o caminhão de Matthew havia sido abandonado. Mostrava a rota para o norte. Mostrava o ponto onde o sinal foi desligado e o ponto 2 horas e meia depois, onde foi reativado. Os investigadores estimaram o raio de distância que podia ser percorrido em 2 horas e meia a partir do ponto de desligamento. Era vasto, chegava à fronteira com Idaho, chegava às salinas de Bonneville, chegava às zonas de difícil acesso, onde o terreno não facilita buscas. Matthew Johnson ainda não foi encontrado. Mais de 70 pessoas participaram das buscas ao longo dos meses seguintes, voluntários, amigos militares que organizaram operações próprias, ex-colegas que não conseguiam aceitar que um homem como Matthew ficasse sem ser encontrado. As buscas se estenderam pelos condados de Davis, Weber e Box Elder. Cada vez que uma área nova era varrida sem resultado, a família precisava processar mais um dia sem poder enterrar o marido, o pai, o amigo. A família de Matthew divulgou uma declaração pedindo que Jennifer ou qualquer pessoa com informação revelasse onde o corpo está. Queremos trazer Matthew para casa e dar a ele um enterro digno, disseram. Ele merece isso. Enquanto isso, os investigadores encontraram mais peças que se encaixavam no quadro. Na casa dos pais de Jennifer Thomas Gledhill, 71 anos, e Rosalie Gledhill, 67 anos, a polícia encontrou a caixa da pistola Glock 19XS enrolada numa roupa de bebê, guardada dentro de um baú próximo ao quarto de Jennifer na casa dos pais.
a caixa da mesma arma que Jennifer havia mostrado ao amante 2 dias antes do desaparecimento de Matthew. A arma em si nunca foi encontrada. Os dados de localização do celular de Jennifer mostravam que, na tarde em que ela foi ao norte desligar o telefone por 2h30, as únicas ligações feitas durante o trajeto foram para o pai. O telefone era desligado logo após ligar para ele e, ao ser religado, a primeira ligação era novamente para o pai. Thomas Gledhill disse à polícia que havia estado na casa da filha por menos de 1 hora, apenas para pegar roupas. Testemunhas do bairro disseram que haviam visto o carro dos pais estacionado na casa por mais de 5 horas. Rosalie Gledhill confirmou à polícia que estava lá. Os investigadores, ao examinar o celular de Rosalie, descobriram que ele havia sido resetado remotamente, apagando todos os dados de localização e comunicação do período em questão. Thomas cometeu um erro durante o interrogatório que os investigadores notaram imediatamente. Quando perguntado sobre o quarto do casal, ele disse: "Eu não entrei onde o incidente aconteceu." Uma frase que pressupunha conhecimento de que havia um incidente e de onde havia acontecido. Em 24 de outubro de 2024, 3 semanas após a prisão de Jennifer Thomas e Rosalie Gledhill, foram presos. Thomas, 3 acusações de obstrução da justiça. Rosalie, 4 acusações de obstrução da justiça. Jennifer havia pedido ao pai que o colchão novo fosse entregue no endereço dos pais, para depois ser transferido para a casa dela. A mensagem estava no celular dela, com data e hora. A compra estava registrada. A entrega estava documentada. E o colchão antigo, junto com as almofadas e o tapete que o enrolavam, foi encontrado descartado numa área ao norte, exatamente no trajeto que os dados de GPS do celular de Jennifer registravam. A audiência de fiança de Jennifer foi o momento em que o peso total do que havia sido construído contra ela foi apresentado pela primeira vez de forma pública e organizada. A promotora percorreu cada evidência com precisão clínica. O mapa de GPS, o sangue no carpete confirmado por DNA, o container encontrado flutuando após a tempestade, com DNA de Matthew dentro. A gravação onde Jennifer descrevia Matthew como não mais uma pessoa. A confissão ao amante. O colchão novo encomendado 3 dias depois do desaparecimento. O celular da mãe resetado remotamente. E então a promotora revelou algo que Jennifer havia dito ao amante antes de ser presa. Ela havia dito que se mataria antes de passar a vida na prisão. Ou que fugiria com os filhos para fora do estado. O juiz negou a fiança sem hesitar. Jennifer Gledhill permanece presa na cadeia do condado de Salt Lake. O julgamento está marcado para dezembro e deve durar 8 dias. Matthew tem uma apólice de seguro de vida de $500 mil. Jennifer era a beneficiária. Com ela presa e Matthew sem ser encontrado, a seguradora pediu ao tribunal que determinasse quem deveria receber o dinheiro. O tribunal ainda não decidiu. Os 3 filhos do casal, 11, 7 e 5 anos, perderam o pai para o desaparecimento e a mãe para a prisão. Os avós maternos, que deveriam ser a rede de apoio natural nessa situação, foram presos por obstrução da justiça. O mundo dessas 3 crianças foi completamente destruído por uma série de decisões que um adulto tomou sozinho, sem considerar o que aquilo custaria a elas. Há um detalhe nesse caso que não sai da cabeça. Nas últimas semanas de vida, Matthew Johnson não estava dormindo em casa. Estava dormindo numa instalação da Guarda Nacional, porque havia percebido que não era seguro voltar. Porque algo na dinâmica daquele casamento havia chegado a um ponto que fazia com que um homem treinado para situações de alto risco preferisse dormir numa cama de quartel a voltar para a própria casa. Ele havia percebido o perigo, havia criado distância física, havia dito a amigos que o divórcio precisava acontecer e que era hora de seguir em frente. Havia tomado, dentro das circunstâncias, a decisão mais sensata disponível a ele. E então voltou para casa numa noite de setembro de 2024. Seus amigos militares continuam buscando por ele. Mais de 70 pessoas que nunca pararam de procurar, que organizam expedições nos fins de semana, que percorrem o norte de Utah com equipamentos e mapas, e a esperança de que, em algum ponto daquele terreno vasto e silencioso, possam encontrar onde Matthew foi deixado. A família diz apenas que quer trazer Matthew para casa. Jennifer Gledhill acreditou que o amante a protegeria, que a confissão seria o começo de uma vida nova, que o homem que ela havia escolhido para substituir o marido ficaria ao seu lado depois de ouvir o que ela havia feito.
Ele ficou com medo, gravou, entregou, e as próprias palavras de Jennifer, ele não era mais uma pessoa. Sou do tipo, cortem-lhes a cabeça. Vão soar para o júri em dezembro, exatamente como soaram para o amante naquela madrugada em que ela apareceu na porta dele com hematomas nos braços e a convicção de que tinha boas notícias para compartilhar, como a confissão de alguém que não sente o que deveria sentir, como a voz de alguém que havia desumanizado o outro ao ponto em que não havia mais peso, não havia mais Matt. Havia apenas um problema que ela havia resolvido. Enquanto o julgamento não começa, em algum ponto do norte de Utah, num lugar que só Jennifer Gladhill conhece com precisão, um pai de 3 filhos espera que alguém finalmente diga onde ele está. Se você chegou até o final desse caso, me conta nos comentários o que mais te impactou nessa história. A confissão que Jennifer fez ao próprio amante, achando que seria boa notícia, a gravação onde ela diz que Matthew não era mais uma pessoa, ou o fato de que Matthew havia percebido o perigo, se afastado de casa e voltou assim mesmo? Inscreve no canal se ainda não fez isso. Toda semana tem um novo caso aqui no Sentença Final. A gente se vê no próximo expediente.